Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para não perder o costume, né, vamos mais uma vez já dar dicas para as nossas avaliações. Como o próximo conteúdo está referente já à avaliação, à atividade, né, de 1.4 de 18 pontos, eu já vou falar sobre o educador e já vou adiantar os dois de uma vez, que aí vocês, né, toda a parte teórica da última avaliação já vai ficar completa aí para vocês estudarem, ou quiser anotar alguma coisa, ou se tiver dúvida, fazer perguntas na próxima aula, né? Então, com relação à parte avaliativa, né, digamos assim, a gente encerra hoje. E semana que vem a gente já entraria na questão mais prática do ORF, assim como eu fiz do Dalcroze, para ajudar aí, tá bem? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. A aplicação dessas avaliações da segunda parte vai ser do dia 20 ao dia 29/9, ou seja, você não vai dar 15 dias de prazo, por isso que eu já estou adiantando. E o formato será de 8 a 9 questões objetivas e 2 discursivas, com um peso quase meio a meio. Então, não se enganem e deixem em branco as questões dissertativas, porque vai ter um peso, assim, bem grande na avaliação, tá? Então, essa é mais ou menos a proporção dessas questões aí, tá? Vão ser de 8 ou 9 objetivas e 2 discursivas. O que nós vamos estudar para a próxima avaliação, né? Digamos assim. Nós vamos falar sobre Willems e ORF. Nossa, professora, mas o ORF só vai entrar quando entrar essa atividade. Só que como ela é avaliativa, eu estou adiantando o conteúdo, porque senão vocês vão ter como referência de estudos apenas o guia de estudos, né? Apenas a leitura para fazer já a próxima atividade de 18 pontos. A gente fala avaliação, mas é uma atividade, porém ela vale o dobro das demais. Então, é uma carga bem pesada aí, né, nos pontos. Então, a mesma coisa que eu falei anteriormente, as dicas para a dissertativa é atentar para o enunciado, tá? Às vezes a pessoa está meio cansada, não presta atenção. Aí eu coloco assim, como era o solfejo realizado pelo ORF? Aí a pessoa vai, coloca com as palavras dela uma coisa lá do Dalcroze que já passou. Não pode. Cada educador tem um caminho específico. Todos eles têm em comum a metodologia ativa, o aprendizado, né? Prático antes da teoria. E isso é comum a todos, por isso que eu nem posso perguntar esse tipo de questão. Mas a forma, a pedagogia, o caminho que se faz para seguir aquele determinado conteúdo não é igual. Então, fica bem atenta, né? Se falar assim, se falar especificamente, baseando na atividade proposta de Willems. É Willems, não adianta eu inventar. Ah, eu faria uma atividade criativa e fica super bonito, super legal, mas eu não posso considerar. Fica bem atento aí, por favor, no enunciado, tá? E também, quando aparecer, claro, os termos de definição, né? Se aparecer definição, definir primeiro para depois citar alguma atividade prática, caso peça, tá? Pode ser que não caia para você, porque é um banco de sorteio. Você está ensinando, por exemplo, intervalo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Como você ensinaria intervalo se você estivesse baseando nos ensinos, nas propostas ou na metodologia do Willems? Aí vocês vão verificar lá no guia a forma que ele trabalha, pode até colocar com as suas palavras, claro, só não pode inventar, tá? Porque vocês vão ver porque a didática do ORF e do Willems é bem diferenciada. O ORF tem muito em comum com o Dalcroze e o Willems é um pouco mais restrito, tá? Não é parecido, não. Bem diferente. Então, vocês vão estudar Willems e ORF, focar na parte metodológica, não vai cobrar histórico, data, publicação, quantos livros e publicações eles fizeram, nada disso. Ok? Então, vamos falar do Willems, né? Estou falando da avaliação porque faz parte do conteúdo. Nós não tivemos aula sobre ele ainda. Eu peguei alguns pontos que eu achei mais importantes do próprio guia de vocês, tá? Para não ficar assim aleatório. E depois eu vou mostrar um link e um material extra, caso você se interesse em conhecer um pouco mais sobre a proposta do Willems. Então, o método dele engloba dois aspectos importantes. Então, é o teórico, engloba os elementos fundamentais da audição e da natureza humana. Então, som e natureza têm uma ligação importante para o Willems. E no prático, ele se adequa muito à proposta de material didático. Nós vamos ver por quê. Com relação à audição, para ele é importante três aspectos: o sensorial, o afetivo e o mental.
Então, para ele, a linguagem, né, a música, ela é supramental e ela tem um material espiritual envolvido. Então, ele preocupa muito com a questão do ser humano, da natureza humana. Então, ele fala muito do polo material, do corpo e som, né? Tudo intercalado aí, e isso está relacionado tanto à natureza do indivíduo quanto também à audição, que nós acabamos de falar. E para ele o ritmo, como que é? O ritmo, ele é realizado por funções fisiológicas. Então, a melodia, ela é realizada mais pela sensibilidade afetiva. Já a harmonia, pelas funções intelectuais mentais, tá? Todos essas três funções, esses três itens, têm todas as funções englobadas, mas sempre um vai se destacar mais que os outros. O Willems enfatiza que cada um dos elementos apresenta os três aspectos, fisiológico, afetivo e mental, com uma certa predominância em algum deles, como a gente vai falar aqui. O ritmo. Então, no aspecto físico, tem o instinto rítmico, né? No afetivo, é o sentido plástico, são os caracteres, por exemplo, como é o desenho da mínima, da semibreve, especificamente, né? Aspecto mental seria a escrita rítmica propriamente, o sentido do ritmo, da proporção de valores. E a melodia? No aspecto físico, ela está relacionada com sons. No afetivo, as relações entre intervalo e melodia, né, essa relação intervalar. E no aspecto mental, seria a parte mais teórica, que seria o nome das notas, a leitura, a escrita, né, fazer uma leitura mental mesmo, porque é igual aprender a ler, né? Música é o mesmo esquema, então a pessoa vai acostumando com aquele tipo de leitura, com as diferenças de clave, de oitavas, então tudo está relacionado ao aspecto mental. E na harmonia? O físico está relacionado ao som do acorde, o afetivo aos intervalos e às relações sonoras que eles estabelecem, vocês vão ver alguns exemplos aí no guia, e o aspecto mental seria as funções harmônicas propriamente, né? A formação do acorde, a classificação dele, então tudo isso está relacionado ao aspecto mental. Então, para o Willems, assim como os demais, é importante a vivência musical antes de tomar consciência dos fatos, ou seja, da parte teórica, o aluno tem que sentir, vivenciar, né? Onde é preciso fazer música para depois pensar sobre ela. Onde o canto exerce o papel fundamental para o ensino de principiantes, tá? Então, se para o Dalcroze, talvez para o Orff, o mais importante, quer dizer, o ponto-chave é o corpo, o ritmo, para o Willems, assim como para o Kodály, é o canto, é a voz, tá? Segundo sua concepção, então, o canto é uma atividade sintética, ele agrega em torno da melodia e o ritmo e a harmonia subentendidos. Como que ele trabalha o sistema de pedagógico, né, didático mesmo, né? Tem algumas relações com canções tradicionais do dia a dia dos alunos, por exemplo, como um bom dia, boa tarde, aquela questão estruturada, né, que a gente falou lá na primeira aula, com relação a como fazer um plano de aula, por exemplo, né, principalmente para as crianças, eles estão relacionados com fatos bem do cotidiano mesmo, e uma certa regra de organização, né? Então, sempre tem a canção que começa, a canção que termina a aula, e isso faz o aluno se posicionar, inclusive até os especiais, não só, estou falando isso só por causa de criança, tá? Ele fala muito da importância de canções de preparação para a prática instrumental. Então, por exemplo, antes da gente começar num solfejo, cantando o nome da nota, fazer um solfejo, né? Pode ser um lá, qualquer tipo de solfejo que vocês fazem com a Andy, nas aulas de canto, eles estariam relacionados com a noção vocal de altura do indivíduo. Não necessariamente dele ter acertado cantar o dó, mi bemol, si bemol. Não é isso que é importante, mas a noção de altura e afinação. Tá? Com relação ao intervalo, ele fala que, primeiramente, né, com a letra, depois solfejando, primeiro memorização da letra, a gente vai ver isso na próxima aula, que vai ser prática, eu vou explicar como, e também com o nome das notas, e ele pede uma projeção, é só uma sugestão, que seria, por exemplo, segundas maiores e menores, depois trabalharia a terça maior e menor, depois a quinta e a quarta justa, depois as sextas, a oitava justa e, por último, a sétima, que ele considera mais dissonante.
Canções para cantar com mímica. Então, aqui no sentido do gestual, não é no sentido de brincadeira, para fazer gestinho para apresentar para o Dia das Mães, não. A mímica, ela vem no sentido de movimentos plásticos e corporais, assim como o Dalcroze coloca, e no sentido de memorização, tá? Então, por exemplo, você pode cantar uma canção e, de repente, uma última palavra ou uma última nota, o aluno faria um gesto, e isso é um movimento corporal no sentido de mímica, não no sentido de coreografia, tá? Não confundam. E as canções ritmadas no sentido de movimento natural do corpo, por exemplo, embalar, correr, saltar, tudo isso faz parte de uma noção rítmica natural do nosso corpo, né? Não é uma coisa imposta que o professor vai fazer e o aluno vai imitar. E geralmente esse sentido está relacionado, é claro, com sons. Sons de instrumentos, sons de grave e agudo, sons de proporção de intensidade, tudo está relacionado com conteúdo musical. Ele parte de bases filosóficas e psicológicas mesmo, né, para estabelecer justamente essa ligação da música, o ser humano e o cosmo, a ordenação natural e hierárquica, e o trabalho baseado na natureza íntima dos elementos musicais, que ele considera essencialismo, e não somente nos aspectos exteriores, que seria o existencialismo. E do ponto de vista pedagógico, o método dele, isso é específico do Willems, não que o Orff não tenha, mas é bem particular dele, ele tem um método que a gente chama de método global, por tudo que concerne a vida, e um método analítico para a tomada de consciência. Essa parte também é importante, gente, porque não acontece com outros educadores, tá? Ele exclui, ele não inclui, ele exclui todo o procedimento extramusical. Então, para ele colocar cor, desenho, fonomia, história, jogo, não é o ideal. O ideal seria você utilizar terminologias específicas de música, igual a gente falou, trabalhos com funções corporais naturais, nada de coreografia, coisas que o próprio organismo já faz naturalmente. Não que ele vai excluir o uso de um instrumento diferente, não é isso, mas vocês vão ver que o instrumental do Willems é um pouco diferente do instrumental Orff. Tá? O Orff trabalha muito com improviso, com ostinato, o Willems não. O Willems trabalha muito com instrumentação no sentido de audição, de memorização, de afinação de notas. Usa, por exemplo, sinos, né? Os sinos com afinação das notas musicais. São instrumentos caros e são instrumentos bem específicos no sentido de didaticamente falando, tá? E ele também utiliza trabalhos relacionados somente à música, como eu disse, som, movimento, espaço, tem alguns sinos microtonais, que são difíceis até de achar, mas fazem um bom trabalho com os alunos, no sentido também de música contemporânea, escalas, canções, tá? Então, todo o trabalho dele está voltado no sentido concreto, ele não gosta muito de procedimento extramusical, tá? Então, foi por isso que eu falei que prestar atenção. Se eu peço uma atividade, vamos supor, eu estou falando sobre ritmo, e peço uma influência do Willems, se você colocar para mim, eu vou recortar as notas de cores coloridas e cada cor vai representar uma nota, é zero. Porque o Willems exclui procedimento extramusical, tá? Então, por isso que a gente falou sobre isso no início. E um vocábulo de termos musicais desde o início, né? Então, um som, um intervalo, um acorde, uma melodia, uma canção, um ritmo. Você não tem que falar assim, vamos fazer um sonzinho. Não, vamos fazer um ritmo. Não tem essa coisa de, porque a educação infantil eu vou falar fininho, som compridinho, não existe isso não, tá? É longo, curto. É claro que nós não vamos falar de classificação de intervalo com uma criança de 4 anos, mas algumas terminologias eles compreendem naturalmente, sem necessidade de ficar inventando apelidos. É igual aquela história de falar assim, ele vai falar naná ao invés de guaraná. É o mesmo esquema, ele é contra ficar floreando ao invés de ensinar diretamente o que a criança precisa, e para ela já ir memorizando, inclusive, as terminologias musicais. Os movimentos corporais, né, a gente já falou, marcha, salto, galope, nada de excesso, né, partindo da música mesmo e tendo um senso do mínimo de corporalidade e o máximo de senso de tempo, tá? É diferente um pouco do Dalcroze. E aqui tem alguns exemplos de instrumentos que o Willems utiliza e indica para determinados conteúdos trabalhados. Por exemplo, a flauta de êmbolo, ele fala que é muito bom para trabalhar o pancromatismo. A de êmbolo é aquela
tem parece uma varetinha, assim, né, que só faz um som agudo e ela não tem uma afinação específica com notas musicais. Os sininhos, esses vocês podem comprar até pela internet, ou fabricar, né, dá para fazer. Não é muito barato, mas é lindo, e não por relação à cor, mas porque já vem pronto, a afinação facilita para vocês. Então, por exemplo, uma atividade do Williams seria você esconder os sininhos e pelo som eles perceberem que intervalo foi realizado, por exemplo, mas com a questão do som, né? Os sininhos iguais, fazer o aluno, você toca vários e pede para o aluno pegar qual é o par. Então, pelo som, ele vai ter que pesquisar ali qual é o sino que corresponde àquele tom ou aquela nota, né? Ele trabalha muito com o carrilhão intratonal e também com microtons, tá? Então, vocês percebem que não é uma coisa assim de brincadeira, né? O tubo harmônico, ele trabalha muito a série harmônica, e a sirene de 3 sons trabalha muito os acordes. Aí você deve estar falando, nossa, mas aqui no Brasil é complicado, né? Não é barato esse tipo de coisa. Não é mesmo, tá? Mas a gente pode fazer adaptações. Por exemplo, existem regiões aí que vendem objetos, artesanato, que pode virar um instrumento e um artefato de auxílio, né? Então, por exemplo, apitos diferenciados poderia ser uma indicação, e muitos outros que aí vocês podem ver aí no vídeo depois que eu vou mostrar para vocês, quer dizer, vou postar, né, para vocês assistirem. E com relação às notas, né, como que é a ordem das notas para o Willems, né? Então, é uma explicação simples que todos nós já fizemos para os nossos alunos. Como que nomeia as notas na pedagogia do Willems? Você vai explicar para o aluno que, antes de mais nada, a terceira linha é a linha do meio, que o esforço do educador tem que falar de uma forma bem direta, né? Aí tem as notas na linhas, depois nós temos as notas no espaço, tem o espaço suplementar e inferior, superior. Então, lá no guia tem vários exemplos. Então, ou seja, é uma linhagem tradicional, assim, digamos, né? Ele não parte daquela coisa do solfejo relativo, como o Kodali, não tem muito isso. Ele até trabalha, mas a parte de notas, de como aprender a nomear as notas, é super simples, é do jeito praticamente que a gente já faz mesmo. E a questão do gráfico, né? Não só ele, como vários, né? Falam da importância de linkar o gráfico para depois passar para a pauta, né? As notas, os sensos de sonorização mesmo, tá? Som curto e longo, vocábulo, palmas, proporção de exercícios em dupla, tripla, quádrupla, longo, né? Aqui no caso ele está falando dos valores, né? Dos tracinhos, a colcheia ser a metade da semínima e vice-versa. Então, os alunos não precisam saber de cara a nomenclatura, mas a proporção desses valores, tá? E aqui, para finalizar essa parte do Willems específico, tem um vídeo, eu até fiz esse curso ao vivo, foi uma palestra da Carmen Maria Mete Rocha, que é a mais respeitada seguidora do Willems no Brasil, digamos assim, tá? Ela tem um diploma específico, assim como a Cecília Cavalieri tem um diploma específico para trabalhar também. A Carmen Maria Mete Rocha não são todos que podem trabalhar a metodologia do Willems, tem que ter um certificado especial, e ela é muito boa nisso, né? Por ser transmissão ao vivo, então é claro que a qualidade não foi online, mas assim, vale a pena, se vocês quiserem conhecer as dicas dela com relação a instrumentos, esses sinos que eu tô falando. Ela fala que ela viaja muito, e cada ponto que ela passa, ela olha nessas lojinhas assim, tem as coisas penduradas, ela descobre alguma coisa que pode ser usado como som, e que pode ser usado na aula de música, então é bem interessante. É claro que não é fácil conseguir, mas se a gente começa a pesquisar, a gente vai vendo alguns objetos com outros olhos também. E tudo acaba virando som, tudo acaba virando instrumento e um certo auxílio para as aulas de música. Bom, pessoal, aqui eu encerro a parte do Willems, vou entrar no ORF, tá? Para poder já fechar a parte da prova. Eu vi aqui, parece um barulho no chat. Alguém tem alguma pergunta já? Joaquim perguntou alguma coisa? Sim, quando você falou da flauta do bomba, é o pif? Não, a flauta de êmbolo não. A flauta de êmbolo, ela é um cano, dá para fazer até de material reciclado, pode fazer até de um tubo de PVC. Você coloca uma varetinha de madeira, um palito de churrasco, coloca uma rolha só para dar esse efeito. Aí parece um passarinho, sobe e desce. É só esse efeito, ela não tem nota e não tem afinação específica, tá?
Mas é bem interessante, assim, para o trabalho com os alunos. Ela é mais no sentido de efeito, né? Porque como não tem nota, não dá para tocar, assim, muita coisa, não, mas é interessante. Bom, eu vou entrar no ORF só por causa da prova, da avaliação, né, de 18 pontos, mas semana que vem eu vou continuar o ORF, porque a parte prática dele também é fantástica, como o da Dalcroze, e é muito interessante de se trabalhar atividades práticas com os alunos, e eu vou mostrar um pouco disso semana que vem. Então, saindo do Willems para entrar no ORF, que já é a última unidade do guia, ele trabalha com linguagem, improvisação, música e movimento. Aí ele já tem bem característica do Dalcroze, por isso que eu deixo por último para não confundir. Os movimentos corporais e expressivos embasados nas danças de roda, dança folclórica de diversos países, indicações, né, do Dalcroze, claro, movimento natural, isso é parecido com o Willems, né, também é a favor dos movimentos mais naturais, da expressão corporal. E o foco mais interessante dele é a improvisação. Por quê? A improvisação do ORF, ela não é uma improvisação não direcionada. Aquela assim que tipo, cada um vai fazer o movimento que quiser, o som que quiser com o instrumento aí, ou o objeto que está nas mãos. Não, é tudo orientado, controlado e organizado. Então, são manejados criativamente dentro de diversas propostas, elementos já trabalhados. Então, geralmente, toma como base a melodia, pode ser um ritmo, que pode virar até um ostinato, né, aquele ritmo que se repete. No caso da improvisação do instrumento, ele sempre inicia com um simples jogo de eco, pergunta e resposta. Então, um começa a frase e o outro responde, né? E neste eco, pequena modificação rítmica ou de ornamento e assim sucessivamente. Na Orff-Schurk, a criatividade ela toma muitas vezes a forma de improviso. Então, o movimento, a fala, o ritmo, o canto, tudo pode virar improviso, tá? Às vezes um pregão, uma parte de um texto, uma pequena leitura pode ser um exercício, não vou falar uma brincadeira, porque não é uma brincadeira, pode ser um exercício de improvisação. Por exemplo, que é um exemplo bem simples, se a gente pegar agora esse texto que está aqui na tela, e cada um falar do seu jeito e todos ao mesmo tempo, a gente vai ter uma música mais contemporânea, porque vai ter som agudo misturado com grave. E à medida que vai virando aquela bagunça, acaba que fica organizado, porque a gente vai se ouvindo, tá? Isso online é mais complicado, mas ao vivo, se um dia vocês tiverem oportunidade, faz uma roda com o pessoal e para cada um você dá o texto. E aí, à medida que a pessoa tá lendo, deixa todo mundo ler em voz alta, cada um a seu jeito, cada um a seu tempo. Vira aquela bagunça inicialmente. E aí, nas costas da pessoa, você faz indicações no corporais. Por exemplo, assim, aí o som vai subindo, ou o som vai descendo, entendeu? Aí você vai fazendo isso nas costas da pessoa, e ela, vamos supor, ela tá lendo com a voz normal. É orientada ou mesmo controlada no sentido de que os meios são limitados, planejados criativamente dentro de diversas propostas. Então, assim, o próprio movimento corporal que você fizer, eu tô falando nas costas porque tem uma pessoa só que geralmente vai fazer isso. Aí vamos supor, você cutuca um aqui, aí o outro você faz descendo. Não na sequência, porque senão não é improviso, entendeu? Então, aquele que você tocou e, de certa forma, fez um movimento específico para que a voz dele seja direcionada para aquele movimento, vai ficando um improviso, tá? Então, estou mostrando um exemplo bem simples aí, com o próprio texto. E aí ele fala muito de exercícios de recitação, fala ritmada, né? Que é explorar o ritmo natural da frase falada. Você pode utilizar a palavra solta, fazer agrupamento com fonética, nome próprio, nome de flor, pássaro. Vou fazer um jogo aqui com slogan de comércio. Essa semana eu vou fazer com palavras tipo um stop, né? Só que é tudo musical. E aí você vai direcionando diferentes temas e também diferentes conteúdos. Você pode trabalhar intervalo, parâmetro de som, ritmo, né? Igual a gente falou do ostinato, dá para fazer muita coisa. E o recitado com acompanhamento rítmico, que pode ser o corporal ou instrumentos de percussão. Então, os acompanhamentos de ritmo podem ser baseados em uma ou várias, formando um ostinato rítmico também. Outra possibilidade seria o acompanhamento descritivo ou ilustrativo, né, que é usar a imaginação e a criatividade. Então, por exemplo, se o texto fala de tempestade, buscar sons que lembrem a chuva, sons que lembrem o trovão. Se você tem um poema e você vai dar esse poema para os adolescentes musicarem, eles vão ter que fazer sons ou, né, eventos sonoros, vamos falar assim, relacionado à leitura. Então, tudo isso está relacionado com a proposta organizada de improvisação do Orff.
E também ele trabalha muito com as palavras onomatopeias, que também dá um efeito bem interessante, e cânone, né, que a gente faz muito isso na aula de canto coral, nos exercícios, é bem legal. O cânone é um trabalho, assim, fantástico, pode ser trabalhado muita coisa, né? Pode ser recitado, percutido, acompanhamento rítmico. Como ostinato tem exercícios de palmas ou batimentos e a recitação de 2 textos simultâneos, como eu falei agora, né? Se você pegar qualquer texto, poema, frases, e fizer esse tipo de trabalho, a princípio todo mundo começa a rir, né? Mas depois que você faz pela segunda vez, fica um efeito muito divertido e bem contemporâneo também. O trabalho com recitação, você pode variar ritmo e procurar diferentes maneiras de falar. Então, você pode, numa semana, trabalhar variando a altura, numa determinada semana, você pode trabalhar variando o timbre, num outro momento específico, você pode trabalhar a expressão. E também perguntas e respostas, como a gente já falou, né, do diálogo, ou não é bem um eco, né, mas é quase um diálogo mesmo. Manter o ritmo, completar o ritmo livremente, mas sempre com algum traço característico da pergunta. Por isso que eu falei que ele é bem organizado na forma de colocar. A reprodução dos ecos, né, deve ser observada a evolução do mais simples até o chegar ao mais complexo, e iniciar as atividades com palmas simples, côncava, depois palma coxa, e depois os pés, estalos, sonoridades e timbres diferentes. E executar diversos tipos de batimento. Também você pode fazer um efeito tutti na regência, de repente um efeito solo, onde todo mundo está fazendo tutti, depois o solo de uma pessoa específica ou de uma parte da turma, de repente entra todo mundo, e construir melodias sobre um desenho rítmico e adaptação de um texto recitado a um texto dado, tá? Todas essas indicações são do Orff, tá? Ele é muito ritmo, ostinato, improviso, muito corporal, né? Assim como o Dalcroze, o Willems não tanto, mas não deixa de valorizar também os movimentos mais naturais. Bom, pessoal, esse é um resumo rápido, né? Vocês têm um material aí para vocês estudarem com mais calma sobre o conteúdo da nossa última atividade de 18 pontos. Então, como eu falei para vocês, vai ficar o link desse curso aqui, que é um workshop do Edgar Willems, é um pouco longo, mas a vantagem do YouTube, né, é que você pode passar, assistir só a parte que interessa, como eu disse, quem quiser aprofundar um pouco mais, tá? A Carmen, ela fez uma parte teórica primeiro e depois ela demonstra. E ouvindo, não esteja ouvindo a voz. Bora ver? Aí depois, se quem quiser assistir, tiver interesse, é legal que ela teve a participação da netinha, justamente para mostrar como que é a participação, ou pelo menos mais ou menos como seria, né, a participação do aluno. E outra coisa que eu vou disponibilizar para vocês, como material de apoio, é o método de solfejo do curso elementar do Edgar Willems, tá? Se alguém tiver interesse, vai ficar lá em material de apoio, aí depois vocês olham com calma, vocês vão ver que nada de infantil tem, ó. É um método de solfejo mesmo. Aí ele trabalha graus conjuntos, notas repetidas, fermatas. Então, aqui é a indicação do próprio, né? Esse é num sentido que vale para qualquer faixa etária. E esse curso que eu falei para vocês, que eu comentei, que eu até participei ao vivo, claro, né? Eu adoro educação musical, o da Carmen, e foi um prazer ter participado ao vivo com ela, porque, né, mesmo ela sendo talvez uma das únicas representantes, ela passa isso ainda com tanto carinho, como se fosse ontem que ela tivesse feito as aulas com ele, tá? E qualquer dúvida, né, no conteúdo, claro, para avaliação, eu estou à disposição. Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma pergunta.